Que Deus abençoe. Vamos ler a palavra de Deus? Leonildo, por favor. Amém. Pode vir aqui. São Lucas 16. São Lucas 16, 19 ao 31. Depois faz a oração também, por favor. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me esfregue a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pai Celestial, Deus, bendito eternamente, estamos gratos por esse tempo que tem permitido, Senhor, que chegarmos para mais esse culto, meu Pai Celestial. Vemos, Senhor, humildemente nessa hora suplicarmos o Teu perdão, Senhor, para com nossas faltas, nossas negligências, reconhecendo que de nós mesmos não temos nenhuma condição, Senhor, para nos colocarmos na Tua presença, mas, Senhor, confiar em Tua graça, em Tua misericórdia, Pai, que temos chegado, Senhor, que Tu tem trazido, Senhor. Agora, Pai, venha alimentar, saciar nossas almas, Senhor, com a Tua palavra, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus, a Ti nós oramos. Amém. Amém. Pode sentar, Deus abençoe vocês. Amém. Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse assunto das almas. As almas estarem conscientes quando saem desse corpo. Como vocês viram aqui, né, em Lucas 16, falando desse homem. E se você percebeu aqui, isso aqui não é uma parábola. Se você notou aqui, porque em parábola nunca Jesus falou o nome de pessoas. E aqui você viu que Jesus falou o nome, Lázaro. Isso significa que realmente Jesus estava falando de alguém. Ele tinha conhecimento dessa pessoa aqui, sendo o próprio Deus, é lógico, Jesus é o próprio Deus. Amém. Então nós vemos aqui essa... E na Bíblia, Scofield, o Dr. Scofield explica aqui embaixo essa palavra, Hades. A palavra grega Hades, com o seu equivalente hebraico, Sheol, S-H-E-O-L, é usada de duas maneiras. Na primeira maneira é para indicar a condição dos não salvos.
entre a morte e o juízo, diante do grande trono branco. Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Então aqui nós vemos essa palavra Hades, H-A-D-E-S, né? E nós vemos aqui que, então, a pessoa realmente quando vai para esse lugar, né, ela fica consciente. Nós vimos aqui as duas almas, aqui, as duas pessoas, no caso aqui, as duas pessoas, tanto Abraão como jovem, tanto Abraão como esse, né, Abraão não, Lázaro, né, Lázaro e o jovem rico. Aqui na terra os dois eram diferentes. Um homem era rico, outro pobre. Só que no outro lado você viu que as coisas mudaram. As coisas mudaram. Porque lá, Lázaro estava bem. E esse jovem rico, esse homem rico, né, estava nessa condição precária aqui que nós vimos aqui. E além dessa palavra Hades, ou Sheol no hebraico, também nós temos uma palavra também, aqui em Mateus capítulo 5 também, Mateus capítulo 5, em seu versículo 22 também, nós temos uma outra palavra aqui, Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Fogo do inferno. O doutor aqui explica essa palavra fogo do inferno aqui. Ele fala, né? Fogo do inferno é a tradução do termo grego geena. Geena. G-E-E-N-N-A. Que equivale a Ge-Ininon, hebraico. O lugar no vale de Inon, onde antigamente ofereciam-se sacrifícios humanos, segundo as Crônicas 33, versículo 6, e Jeremias 7, versículo 31. E onde a constante queima de lixo ilustrava para o povo judeus o juízo sem fim sobre os ímpios. Né? Então, nesse lugar do fogo, do inferno aqui, a palavra correta seria Geena, né? Que é esse lugar ali que tinha ali naquele lugar ali onde, né, que equivale o lugar do vale de Inom, né? Então, aonde tinha uma queima constante naquele lugar. Uma queima constante. Então, Jesus usou aquilo lá, né? Usou o termo lá para indicar o inferno, o juízo. O juízo. Amém. A palavra aparece também em Mateus 5, 22. Né? Aparece Mateus 5, 22, que é aqui onde nós lemos. Também 29. Também 29 e 30. Deixa eu ver o que está escrito em 29 aqui. 29 e 30. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória... Não seria aqui não, né? Espera aí. Mateus 5, 22,29. Mateus 22. Essa Bíblia é tão fina que às vezes eu misturo aqui. Portanto, se o seu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca
do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aqui também é usada aquela mesma palavra, Geena, né? G-E-E-N-N-A. Né? Então nós vemos aqui essas palavras, essas coisas que cada igreja interpreta da sua maneira. Né? Tem várias igrejas que ensinam que não há inferno, né? Não há um lugar para onde a alma vai. Né? Então nós vemos muitas divisões, muita coisa, cada um dá sua interpretação. E nós sabemos que ambos estão errados. E nisso, não só nessa doutrina, mas muitas outras doutrinas também, né? Você vê que cada igreja tem o seu teólogo ali para defender a sua tese. E eles vão pela letra. Outro dia eu estava vendo um doutor explicando lá que ele está escrevendo o Novo Testamento, e estava lá em Pedro. E olhando lá e chorando, olha que palavra aqui, como que eles torcem isso aqui, e a palavra verdadeira é isso, aquilo outro, dando a interpretação dele de São Pedro, de São João, e assim por diante. Né? Então temos aí todo tipo de pessoas, de doutores, querendo interpretar a Bíblia de sua maneira. E assim levando milhões para o inferno. Né? Muitos deles nem creem em inferno. Acham que não há esse lugar. Que está bem claro aqui em Mateus. Né? Falando ali que tanto o jovem ali, o homem rico, quanto o mendigo estavam lá conscientes. Você viu ali? Eles conversavam ali. Né? Chegava a conversar, só que havia ali uma divisão entre o inferno e o paraíso, que era um grande abismo que havia, que separava esses dois lugares. Mas nós vemos também em Efésios capítulo 4:8, que quando Cristo morreu, ele levou esse lugar, ele separou, levou o paraíso para mais distante. Isso está em Efésios 4:8. Vamos ler Efésios 4:8 para você ver que quando Cristo morreu, ele levou esse lugar para mais distante. Hoje já não está mais assim, mais próximo. Efésios 4:8. Quem achar primeiro, pode ler, por favor. Essa Bíblia aqui tem a folha tão pequena que eu me perco todo nela. Efésios 4:8. Achei Efésios. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Então, quando Cristo morreu ali, né? Cristo primeiro, quando morreu, ele foi ao inferno. Muitas pessoas também não creem nisso, né? Que Jesus, quando morreu, ele foi ao inferno. Mas isso está claro em São Pedro. Né? O que as pessoas creem não me importa. O que importa é o que a Bíblia diz. Amém. Você bem falou que Jesus foi ao inferno? Então ele foi ao inferno. Né? Isso está em 1 Pedro 3,18. Vamos ver se achamos aqui. 1 Pedro 3,18. Onde fala que quando Cristo morreu, ele foi ao inferno pregar para aquelas almas, né, que não creram no passado. Não é que ele foi lá dar oportunidade para eles, né? Dizer que eles tinham segunda chance, porque não há. A Bíblia fala ali em Hebreus 9 que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, o julgamento. Então ele não foi ali para pregar misericórdia para eles, ele foi ali para dizer para aquelas almas que
Enoque falou de mim. Noé falou de mim, vocês não creram nele. Eles falaram que eu ia vir, os profetas falaram que eu viria. E vocês não creram, mas eis-me aqui, estou aqui. Né? Estou aqui. E foi no diabo e pegou a chave da mão dele. Hoje, Jesus está com a chave da morte e do inferno. Né? Então, 1 Pedro 3, 18 nos fala: porque também Cristo padeceu uma vez pelo pecado, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisões, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram. Então estou falando aqui que ele foi lá e pregou para os espíritos lá no inferno. E ele pegou a chave da mão do inimigo. Hoje ele está com a chave na mão. Isso está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, 17 e 18. Nos fala que hoje ele está com a chave da morte e do inferno. Porque até ali, quem reinava sobre isso era Satanás. Satanás tinha esse império. Mas com a morte de Cristo, né, Cristo pegou isto. Apocalipse 1, 17 e 18. E quando vi, caí a seus pés como um morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tem as chaves da morte e do inferno. Então ele realmente, né, conquistou tudo. Recebeu um nome que é sobre todo nome. Ele desceu à terra, desceu tão baixo na terra, Jesus, né? Tão baixo que a cidade mais baixa, ele desceu a cidade mais baixa, mais pequena, e o homem mais pequeno da cidade teve que subir numa árvore para poder vê-lo. Tão pequeno que Jesus se tornou, né? Qual o nome desse homem subiu numa árvore? Zaqueu, não foi? Zaqueu. E hoje, né, Jesus foi tão elevado, tão acima dos céus, que não há outro nome dado entre os homens no qual devamos ser salvos. Amém. Então as pessoas ficam aí nessa briga aí, né? Esses teólogos, cada um dando a sua interpretação da palavra de Deus. Só que a Bíblia fala que eles não podem, né? A palavra de Deus não é de particular interpretação. Isso está em 2 Pedro, capítulo 1, onde fala que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Deus só tem um canal para revelar a sua palavra. Por isso que está essa confusão que está no mundo hoje, né? Cada igreja, milhares de denominações, cada uma com sua interpretação. Mas Amós 3,7 nos fala: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar seus mistérios, seus segredos aos seus servos, os profetas. Não há outro canal de revelação. As pessoas estão se perdendo porque querem. Porque Deus vindica o seu profeta com sinais e maravilhas. Amém. Né? Igual Moisés lá no deserto. Mas como que o povo vão crer em mim? Vou te dar 2 sinais sobrenaturais. Se eles não creram no primeiro sinal, eles crerão no segundo sinal. Depois de Moisés vieram os personificadores. Mas o sinal de Moisés era perfeito, entendeu? Então Deus, quando faz sinais, ele faz perfeito. Né? Para provar vindicar o seu profeta. Como ele fez com o William Branham. Até o William Branham não havia prova científica da presença de Deus, da existência de Deus, porque falavam que tinham visto uma luz sobre Moisés, sobre Paulo também, no caminho de Damasco, mas não havia uma prova científica daquilo. Agora, nesta época, quando o William Branham falou, uma luz está aqui, está revelando a irmã com câncer. E a irmã daqui 3 dias vai estar fazendo compra na cidade, vai estar curada, assim diz o Senhor, a luz está aqui, eu estou vendo a luz perto da irmã. E um dia, em 1950, essa luz foi fotografada, examinada pela ciência.
E a pessoa que é responsável lá para examinar documentos duvidosos, depois de 2 dias falou, essa é a primeira foto, a primeira prova científica da existência do ser sobrenatural. Amém. E os sinais que foram feitos através de William Branham nunca foi feito através de nenhum outro homem nascido através do sexo. William Branham foi o primeiro homem a ter esse ministério tão poderoso, né, para Deus vindicar o seu profeta, o seu canal. Amém. Isso está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, 20. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela d'alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não é de particular. Deus tem o seu canal escolhido já. O único canal que revela a sua palavra, seus mistérios da palavra de Deus. Qual foi o erro de Davi? Davi sentiu no coração dele de trazer a arca, que é a presença de Deus para Israel. Só que ele cometeu um erro muito grande. Por causa do quê? Porque a revelação só vem a profeta, né? Então, em vez de Davi consultar o profeta da era, o que você acha disso, Davi? Ele cometeu um erro gravíssimo, que foi consultar quem? Diz a Bíblia que ele consultou os capitães de 100, os capitães de dezenas, os capitães de milhares. E os capitães foram e falaram para eles com a melhor intenção do mundo, né, do coração deles: Davi, é tempo, Senhor, vamos buscar essa arca, porque eu sinto que temos que buscar essa arca hoje, porque Deus precisa estar no nosso meio, coisa maravilhosa, né? Só que a pessoa era errada. Era errado, então é errado você consultar pastores, doutores, teólogos. Ah, mas o homem estudou 30 anos, não importa, estudou 50, 60 anos. Olha o que fizeram nos dias de Jesus, eram homens estudados, né? Os sacerdotes ali nasciam naquela família dos levitas, estudaram a vida inteira a palavra de Deus. Né? Mas quando chegou Jesus, eles falaram o que para Jesus? É Beelzebu. É Beelzebu. Adiantou tanto estudo, tanta teologia, mas quando chegou diante daquela mulherzinha do poço, uma prostituta, o que foi que ela falou? Ele falou para ela: vai, chama teu marido e vem cá. Ela falou: eu não tenho marido. Jesus falou: se é verdade, não tenho marido, porque tivesse 5 já, e esse um que está com você não é teu marido. A mulher falou: veja que tu és um profeta. Olha só, uma mulher prostituta. Né? Viu que ele era um profeta, e os teólogos, doutores, sacerdotes, homens que nasciam ali na religião, estudando a Bíblia, o Torá de dia e de noite, estudando todos os profetas lá, olharam para ele e falaram o quê? És Beelzebu. Esses homens, a mesma coisa, estudam, são teólogos. Mas quando olha para a obra que o William Branham fez, o que é que eles falam? É Beelzebu, é Satanás, é espírito, é leitor de mente, lê a mente das pessoas, é o diabo. Jesus falou: se chamaram a mim de Beelzebu, quanto mais vocês, os servos. Os servos. Então, você se percebe que não é teologia. Precisamos esse homem que está falando para vocês, ele falou que nós precisamos de uma tradução mais fiel, mais original da Bíblia. Que absurdo, não é mesmo? Não precisamos de uma tradução melhor, precisamos de revelação. E nem disso precisamos mais, porque já vem nessa revelação da palavra de Deus. E a revelação nunca vem contrário à palavra de Deus. Olha só para você ver. Ali o Nalema fala o quê? Que havia um abismo separando, né, o paraíso do inferno. Depois fala o quê? Depois da morte de Cristo, ele levou o paraíso. Mas antes, né? Antes era perto. Tão perto que a feiticeira de Andor conseguiu entrar em contato com Samuel. Ah não, isso não é verdade. Não é verdade? É o que a Bíblia diz. Né?
Ah, não, isso contradiz a Bíblia. Contradiz o que a Bíblia? Isso aí é a própria Bíblia. Como é que vai contradizer a Bíblia? Isso é claríssimo na palavra de Deus. Só que Satanás, através dos teólogos, das denominações, enganaram tantas pessoas, né, que elas não conseguem ver a mínima coisa da palavra de Deus. Olha para você ver como que era Samuel. Porque tudo que Samuel falou ali se cumpriu no outro dia sobre Saul. Só que é um erro falar com pessoas mortas. Era pecado e ainda é pecado. Por isso que Saul morreu no dia seguinte. Isso está onde? Está em 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. Já deixei marcadinho aqui, isso aqui vai ser fácil encontrar. 1 Samuel 28. Versículo 3 em diante. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá. Ele já havia morrido fazia uns 2 anos, mais ou menos, ou mais. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Está vendo aqui? As 3 formas que Deus fala. Nem por sonhos. Sonho já é algo secundário, né, lógico. É igual lá no caso de Maria, quando José quis fugir. Não tinha profeta, então Deus usou um sonho. Em sonho, à noite, Deus apareceu um anjo e falou para José, não temas receber Maria, tua esposa, porque nela está gerado é do Espírito Santo. Isso está cumprindo Isaías, citou a palavra para José. Não é do Espírito Santo. Então, o sonho, Deus fala através de sonhos também. E fala através de Urim e Tumim. Era uma pedra, eram as pedras que havia no Velho Testamento, 12 pedras. Que quando alguém dava um sonho, falava alguma profecia, se aquela pedra brilhasse, era um sinal sobrenatural. Deus sempre tratou com sinal sobrenatural, gente. Sempre Deus tratou com sinais sobrenaturais para vindicar a sua mensagem. E quando aquelas pedras brilhavam e fazia a luz do arco-íris, a cor do arco-íris, é Deus vindicando que era verdade aquilo, para o povo ouvir aquilo. Amém. Né? E hoje o nosso Urim e Tumim é a palavra de Deus. Né? Tudo que brilhar aqui, né? Brilhar é a palavra de Deus. E vê esse ensinamento que nós estamos trazendo hoje, não brilha com a palavra de Deus. Brilha 100% com a palavra de Deus. Olha aqui para você ver como que era Samuel essa pessoa, né? E não um demônio, como diz as igrejas. Ah, não, era um demônio, fingindo que era Samuel. Que ideia, que absurdo, né? A Bíblia fala que era Samuel e as denominações falam que era um demônio. Você vai ficar com quem? Em quem você vai crer? Na Bíblia ou no teólogo? Ou numa denominação? A tua escolha determina o teu destino. O teu destino está agora nas tuas mãos. Você que vai decidir o seu destino. Se você crê na palavra 100%, você vai para o paraíso, para o céu. Se você não crer, né? Você vai para uma eternidade sem Deus. Porque a única forma de você ir para o céu é crer na palavra. Amém. Urim, Tumim e por profetas. Por profeta. Então o profeta sempre teve no Velho Testamento, no Novo Testamento. Jesus falou em Mateus 10, 41, que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Né? Ah, mas os profetas duraram até João, Lucas 16, 16. O povo não entende a palavra de Deus, né? Porque João Batista morreu em Mateus 14. Você lê Mateus 14 fala da morte de João Batista.
Só que em Mateus 23, 34,